Oi, pessoal do primeiro ano. Conforme vocês pediram, segue aqui alguns comentários que servem como revisão, apesar da gente já ter feito na sala de aula, tá bom? Em relação à primeira lista de exercícios, uma das coisas muito importantes, porque eu não vou dar resposta, como eu falei para vocês, eu só vou lembrar algumas coisas importantes. O que seria então um ecossistema? Então, o ecossistema nada mais é do que o conjunto de comunidades, ou seja, o fator biótico, mas também essa interação desses seres vivos com o meio ambiente, né? Então, isso tudo vem a dizer sobre ecossistema. Outra coisa também é que eu sempre insisto nos exercícios 1 e 2 é exatamente o que é ecossistema, tá? Depois se conta uma história sobre a mosca, né? E fala de que como é o desenvolvimento dela, então que ela começa a partir de larva, do que ela se alimenta, se ela transmite ou não algum tipo de doença, enfim. Sempre que nós temos termos como habitat e nicho ecológico, nós vimos na revisão que habitat é o endereço, nicho ecológico é a profissão. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu digo quais são os papéis do indivíduo na comunidade ao qual ele fica, né? Ou até mesmo em relação à população no qual ele está, eu digo que é um nicho ecológico, o que ele come, quanto tempo ele vive, tudo isso seria referente ao nicho ecológico. E isso é importante você sempre olhar. Em exercícios, por exemplo, quando eu coloco, eu tenho determinado animal herbívoro, outro carnívoro e outro insetívoro, você tem que pensar se eles vivem no mesmo endereço. Aí eles teriam o mesmo habitat. Ou se eles. Eu estou falando qual é o tipo de alimentação diferenciada, é óbvio que eles não teriam o mesmo nicho ecológico, tá? Com relação à organização dos seres vivos, tem que lembrar desde célula, conjunto de células forma um tecido, conjunto de tecidos, eu tenho então um órgão, conjunto de órgãos, sistemas, sistemas formam um organismo. Lembrar também do conceito de espécie, que são seres semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar indivíduos férteis. Esse conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo no mesmo local, uma população, um conjunto de populações, comunidades, lembrando que são seres aí de espécies diferentes vivendo em um mesmo local. Consequentemente, eu tenho depois o ecossistema pelo conjunto de comunidades e sua interação entre eles e com o ambiente, e depois a biosfera, que é a camada na qual existe vida, tá? Quando a gente relaciona meio biótico, que é de seres vivos, e abiótico, novamente, eu estou sempre insistindo em relação ao ecossistema. Também, né, habitat, nicho ecológico, a gente já estudou bastante o que é. E também existem exercícios aos quais eu percebi, conforme eu ia corrigindo, que existem várias frases. E daquelas frases, quando verdadeiras, você tem que somar o valor que está na frente delas. Muita gente só assinalava uma e não era uma só. Então, por exemplo, ecologia é a parte da biologia que estuda as interações dos seres vivos uns com os outros e com o meio ambiente. Verdade. Então, consequentemente, que número que tem na frente? Número 1. Então, você considera esse número 1. Vou dar um outro exemplo. Biosfera constitui a porção do planeta habitado pelos seres vivos? É verdade. E o número que está na frente é o 16. Então, é óbvio que a resposta não é 17. Mas dessas duas, 16 mais 1, devem ser consideradas. Então, tomar cuidado com a resolução desses exercícios. Célula animal, célula vegetal, quais seriam, né, as diferenças, quais seriam as 3 partes principais. Tem que falar de membrana, tem que falar de citoplasma, tem que falar de núcleo, qual a função de cada um, tá? Gostei muito dos desenhos, eles estavam muito bem feitos. Isso, pessoal, é da lista 1. Já já a gente fala da lista 2, então. Beijos!